Naquela tarde de domingo, na igreja de São Vicente em Lisboa, segurei a mão de Sofia durante missa. O padre parou o sermão, apontou para nós e gritou: "Isto é um pecado contra Deus e contra a família. Saiam daqui imediatamente." Fomos expulsas perante toda a congregação e o silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. As cabeças viraram-se, olhares de reprovação cravaram-se em nós como espinhos. Sofia apertou-me os dedos com mais força, mas eu senti as pernas tremerem. Tínhamos apenas 22 anos, acabávamos de nos formar na universidade e o que era para ser um momento de paz tornou-se o início de uma tempestade que ninguém, nem nós, estava preparado para enfrentar. Saímos pela porta lateral, o ar frio de outubro a bater-nos no rosto. Atrás de nós, o padre continuava a falar alto, citando passagens da Bíblia que eu conhecia de cor desde criança. "O Senhor não tolera a abominação", disse ele, e cada palavra ecoava na minha cabeça como um julgamento que eu própria já tinha feito 1000 vezes em silêncio. Sofia não chorava, pelo menos não ali. Caminhámos em silêncio até ao carro dela, estacionado na rua estreita. Só quando entramos e fechamos as portas é que o peso caiu sobre mim. "O que vamos fazer agora?", perguntei, a voz falhando. Ela olhou-me com aqueles olhos castanhos que sempre me acalmavam. "Vamos para casa, Ana. Vamos explicar à tua mãe. Ela ama-te." Mas eu sabia que não seria assim tão simples. A minha mãe esperava-nos na sala de estar da casa antiga em Sintra, as mãos cruzadas sobre o avental. O meu pai estava no quintal, fingindo podar as roseiras, mas eu via a tensão nos seus ombros. Quando contei o que tinha acontecido, o rosto dela empalideceu. "Tu seguraste a mão dela na igreja? Perante o Senhor?" A voz dela não era de raiva, era de dor profunda, como se eu tivesse traído não só a família, mas toda uma vida de orações e missas dominicais. O meu pai entrou, limpando as mãos na camisa. "Isto é uma fase, Ana. A Sofia é uma boa rapariga, mas isto não é o caminho de Deus." Eles não gritaram. Não me bateram. Apenas pediram que eu rezasse, que fosse confessar-me, que pensasse na avó que tinha morrido a rezar o terço todas as noites. Sofia ficou ao meu lado, calada, mas eu sentia o tremor na sua mão. Nessa noite, deitada na cama do meu quarto de infância, olhei para o crucifixo na parede e senti um vazio que nunca tinha sentido. Eu amava Deus desde pequena. Ia à missa, ajudava na catequese, cantava no coro. Mas amava Sofia com uma força que nenhuma oração conseguia explicar. Era como se duas partes de mim se rasgassem ao meio. Sofia dormia ao meu lado, o cabelo espalhado na almofada, e eu pensei: se isto é pecado, por que é que o meu coração se sente tão certo? No dia seguinte, a notícia já tinha chegado aos vizinhos. A tia Isabel telefonou, chorando: "Como pudeste fazer isto à tua mãe? Ela que te criou com tanto sacrifício." Não era ódio. Era medo. Medo de que eu perdesse a salvação, medo de que a família fosse apontada na aldeia. Eu tentava explicar que o amor não escolhe, que Sofia me fazia sentir viva de uma forma que nenhum homem alguma vez conseguiria. Mas as palavras saíam fracas perante séculos de tradição. Decidimos ficar em Lisboa por uns dias, na casa de uma amiga da universidade. O apartamento era pequeno, mas era nosso. Sofia trabalhava num café perto do Tejo e eu dava aulas particulares de inglês. À noite, falávamos horas a fio. Ela contava-me como tinha descoberto os seus sentimentos aos 16 anos, sozinha, sem nunca ter ousado contar a ninguém até me conhecer. Eu confessava o terror que sentia de perder a minha família. "Eles não te odeiam", dizia ela. "Eles têm medo." Mas o medo deles tornava-se o meu peso. Uma semana depois, a minha mãe telefonou. "Volta para casa, filha. Vamos rezar juntas. O padre disse que há cura." Eu desliguei o telefone a chorar. Sofia abraçou-me sem dizer nada. Foi nesse momento que percebi: a escolha já estava feita, mesmo que doesse como uma ferida aberta. Os dias seguintes foram um turbilhão de conversas com amigos. Alguns compreendiam. Outros, como o meu primo João, que era seminarista, vieram de propósito de Coimbra para salvar-me.
Sentámo-nos no café da Baixa e ele falou-me de São Paulo, de Sodoma, de como o amor verdadeiro só existe no casamento entre homem e mulher. Eu ouvi. Não o interrompi. Depois perguntei-lhe, e se o meu amor por Sofia for tão verdadeiro como o teu amor por Deus? Ele baixou os olhos. Não tinha resposta. Ninguém tinha. Era isso que tornava tudo tão doloroso, ninguém estava completamente errado. A minha família queria proteger-me daquilo que acreditavam ser o inferno. Eu queria viver a verdade que sentia no peito. E Sofia, no meio de tudo, apenas queria ser amada sem ter de pedir desculpa por existir. Mudámo-nos para um apartamento minúsculo em Alfama, com vista para Rio. O cheiro a sardinha assada subia das ruas, misturado com o som dos fadistas nas tascas. Era 2005 e Lisboa começava a mudar, mas ainda não o suficiente para nós. Eu continuava a ir à missa sozinha, às escondidas, sentando-me na última fila para não ser reconhecida. Rezava para que o Senhor me mostrasse o caminho, mas a única resposta que sentia era o calor da mão de Sofia quando voltava para casa. Ela nunca me pressionava. Se precisares de ir, vai, dizia. Eu espero-te. Mas cada vez que eu voltava, via nos seus olhos a mesma pergunta que eu fazia a mim própria: até quando conseguiríamos viver assim, divididas entre o amor e o medo? A minha mãe apareceu um dia sem avisar, com um bolo de arroz que tinha feito de manhã. Sentou-se à mesa da cozinha e falou baixinho, como se as paredes pudessem ouvir. O teu pai não dorme. A vizinha perguntou se tu estás doente. Dizem que é uma influência má. Eu tentei explicar que Sofia não era influência nenhuma, que tínhamos crescido juntas na faculdade, que o nosso amor tinha nascido devagar, como uma planta que ninguém semeou. Ela ouviu, limpando as lágrimas com um lenço bordado. Eu não te julgo, filha. Mas a Igreja julga. E Deus julga. Depois abraçou-me e foi-se embora. Na porta, virou-se, reza o terço todas as noites. Promete-me. Eu prometi. E cumpri. Mas as palavras soavam vazias quando Sofia me beijava a testa antes de dormir. O trabalho ajudava a distrair. Eu dava aulas a crianças de famílias conservadoras que não faziam ideia do que se passava na minha vida. Sofia foi promovida no café e começou a estudar à noite para ser professora de história. Falávamos do futuro como se fosse possível, uma casa maior, talvez um gato, viagens a Paris. Mas o passado não nos largava. Uma noite, recebi uma carta da paróquia. O padre convidava-me para uma conversa fraterna. Fui sozinha. Ele foi gentil, ofereceu-me chá. Ana, o amor de Deus é maior que qualquer erro. Podes voltar ao caminho. Eu olhei para o crucifixo atrás dele e senti um nó na garganta. E se o meu caminho for com a Sofia? Ele suspirou. Então terás de escolher. Deus ou o mundo. Saí dali mais perdida do que nunca. Sofia começou a ter pesadelos. Acordava a chorar, dizendo que tinha sonhado que eu voltava para Sintra e a deixava. Eu abraçava-a e prometia que nunca o faria. Mas a dúvida crescia. Uma amiga da igreja, a Teresa, telefonou-me um dia. Vem jantar conosco. O teu lugar ainda está aqui. E a mesa estava cheia de gente que me conhecia desde criança. Falaram de compaixão, de perdão, de como Jesus comeu com pecadores. Ninguém me chamou pecadora na cara. Mas senti o peso dos olhares. Quando voltei para casa, Sofia esperava-me com um jantar quente. Como foi? Perguntou. Eles querem que eu escolha, respondi. Ela não disse nada. Apenas me serviu vinho e sorriu com tristeza. Os anos passaram devagar. 2007, 2008. A crise económica chegou e o nosso apartamento tornou-se mais apertado. Trabalhávamos mais, ríamos menos. Mas o amor resistia. Uma tarde, fomos passear ao Parque das Nações. Sentámo-nos num banco e Sofia pegou na minha mão, desta vez sem medo de ser vista. Um dia, disse ela, vamos poder casar. Ouvi dizer que há países onde já é possível.
Eu ri-me amarga. Aqui em Portugal? Nunca. Mas no fundo, uma semente de esperança tinha sido plantada. À noite, deitadas lado a lado, eu pensava na minha mãe, no padre, na avó. Pensava em todas as orações que tinha feito. E perguntava-me, será que Deus me ama menos por amar uma mulher? Ninguém tinha resposta. Nem eu. Em 2009, a mudança começou a sentir-se no ar. Os jornais falavam de um projeto de lei para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sofia recortava artigos e guardava-os numa pasta. Eu lia-os em silêncio, o coração acelerado. E se for verdade? Perguntava ela. Eu encolhia os ombros. A igreja nunca vai aceitar. Mas a esperança dela era contagiosa. Começámos a falar abertamente sobre o futuro. Um apartamento maior em Campo de Ourique, talvez um casamento civil discreto. A minha família continuava distante. A minha mãe telefonava uma vez por mês, sempre com a mesma pergunta: já rezaste hoje? Eu respondia que sim, porque era verdade. Rezava. Mas rezava também por força para continuar ao lado de Sofia. Um dia, o meu irmão mais novo, o Miguel, apareceu no café onde Sofia trabalhava. Sentou-se ao balcão e pediu um galão. A mãe está doente de preocupação, disse ele. Vem jantar no Natal. Só tu? Eu recusei. Levo a Sofia. Ele baixou a cabeça. Não é assim tão simples, Ana. O pai diz que se fores com ela, não te considera filha. As palavras doeram mais do que qualquer expulsão da igreja. Sofia ouviu tudo do outro lado do balcão e fingiu não chorar. Nessa noite, discutimos pela primeira vez. Talvez eu deva ir sozinha, disse eu. Para não piorar as coisas. Ela levantou-se, os olhos brilhando. Então escolhe. Eu ou eles? Não foi um ultimato. Foi medo. Eu abracei-a e prometi que nunca escolheria. Mas a dúvida ficou. A Teresa, a amiga da igreja, convidou-me para um retiro espiritual em Fátima. E 3 dias de silêncio, oração, caminhadas. No terceiro dia, o padre responsável falou comigo. Ana, o amor que sentes pode ser redirecionado. Há grupos que ajudam. Eu ouvi. Chorei. Mas quando voltei para Lisboa e vi Sofia à espera na estação, soube que nada mudaria. O amor não se redireciona como um rio. É uma força que nasce sozinha. Contei-lhe tudo. Ela escutou e depois disse: eu não quero que percas a tua fé. Só quero que me deixes fazer parte dela. Foi a primeira vez que percebi que não era uma guerra entre mim e Deus. Era uma guerra dentro de mim. O ano de 2010 chegou com neve rara em Lisboa. O Parlamento aprovou a lei. Sofia e eu ficámos coladas ao rádio. Quando anunciaram que o casamento entre pessoas do mesmo sexo era legal, abraçámo-nos e chorámos. Mas não era só alegria. Era também medo do que viria a seguir. A minha mãe telefonou nesse mesmo dia. Vi nas notícias. Vais fazer isso? A voz dela tremia. Não sei, mãe, respondi. Mas amo a Sofia. Ela desligou sem dizer adeus. Sofia olhou para mim e disse: vamos esperar um pouco. Não quero que seja uma guerra. Mas eu já sentia que a guerra tinha começado há muito tempo. Decidimos esperar um ano. Vivemos o nosso dia-a-dia, trabalho, cinema, passeios no Chiado. Mas a sombra da família pairava. O meu pai sofreu um infarto ligeiro e eu quis ir visitá-lo. Sofia insistiu que fosse sozinha. E ele estava pálido na cama do hospital. Filha, murmurou, volta para casa. Deixa essa vida. Eu segurei-lhe a mesma mão que tinha segurado a de Sofia na igreja anos antes. Eu amo-vos, disse eu. Mas também a amo a ela. Ele fechou os olhos.
Não respondeu. Quando saí do hospital, senti que tinha perdido uma parte de mim. Em 2011, decidimos finalmente. Íamos casar. Não na igreja, sabíamos que isso era impossível, mas num cartório civil bonito em Lisboa. Escolhemos o dia 15 de maio, data do nosso primeiro beijo. Enviamos convites discretos, amigos da faculdade, colegas de trabalho, 2 primas que nos apoiavam em segredo. Não enviamos à minha família. Sofia queria que eu convidasse minha mãe. Ela merece saber, disse. Eu escrevi uma carta longa, explicando tudo, pedindo compreensão. Nunca recebi resposta. Os preparativos foram simples. Um vestido branco simples para cada uma, flores do mercado da Ribeira, um pequeno bolo de arroz. Mas a tensão crescia. Uma noite, a minha tia Isabel apareceu à porta do nosso apartamento. A tua mãe está a morrer por dentro, disse ela. Vem falar com ela antes que seja tarde. Eu fui. Sentei-me na cozinha da casa de Sintra e ouvi a minha mãe chorar. Eu eduquei-te para ser uma boa cristã. O que fiz de errado? Eu não tinha resposta. Apenas disse, tu não fizeste nada de errado. Eu apenas amo de forma diferente. Ela olhou para o crucifixo na parede e murmurou, Deus perdoa tudo. Mas eu não sei se consigo. Saí dali com o coração partido. Sofia esperava-me em casa. Não perguntou nada. Apenas me abraçou. O padre da igreja de São Vicente soube dos planos. Mandou uma mensagem através de um amigo comum, rezo por ti, Ana. Mas não posso abençoar o que vai contra a palavra. Eu li a mensagem e senti uma pontada antiga. Sofia viu a minha expressão e disse, não vamos voltar atrás agora. Tinha razão. Mas a escolha doía. Comecei a ter insônias. Sonhava com a avó rezando o terço e acordava a suar. Sofia acordava comigo, fazia chá de cidreira e ficava a falar até o sol nascer. Tu não estás a trair Deus, dizia ela. Estás a ser fiel a ti mesma. Eu queria acreditar. Uma semana antes do casamento, o meu irmão Miguel telefonou. Vou estar lá, disse simplesmente. Não como convidado oficial, mas vou. Foi a primeira rachadura na muralha familiar. Eu chorei ao telefone. Sofia sorriu quando lhe contei. Vês? Ninguém está completamente contra nós. Mas eu sabia que não era vitória. Era apenas um pequeno passo num caminho de perdas. O dia do casamento amanheceu cinzento. Vestimos-nos em silêncio, cada uma no seu canto do quarto. O vestido de Sofia era simples, com um laço azul que combinava com os olhos dela. O meu era igual, mas com um colar que a minha avó me tinha dado quando eu fiz 15 anos. Olhei-me ao espelho e pensei, se ela estivesse aqui, aprovaria? A resposta era não. Mas eu segui em frente. No cartório, o Miguel apareceu com um ramo de flores. Não disse muito. Apenas me abraçou e sussurrou, a mãe pede que rezes por ela. Eu prometi. A cerimónia foi curta, bonita. Quando dissemos sim, senti que o mundo inteiro parava. Depois, fomos celebrar num restaurante pequeno junto ao Tejo. Rimos, dançamos, bebemos vinho verde. Por algumas horas, esquecemos tudo. Mas à noite, quando voltámos para casa, a realidade voltou. Não havia mensagem da minha mãe. Nem do meu pai. Apenas um silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. Sofia e eu falámos até de madrugada. Valeu a pena? Perguntei. Ela pegou nas minhas mãos. Valeu porque estamos juntas. Mas eu sei que perdeste muito. Eu chorei. Não de tristeza, mas de alívio misturado com culpa. Tinha escolhido o amor. Mas tinha perdido a bênção da família, a paz da igreja, a certeza da fé que me acompanhava desde criança. Sofia não tentou consolar-me com mentiras. Apenas disse, agora somos responsáveis pelas nossas escolhas. As boas e as más.
Nos dias seguintes, a vida continuou. Voltámos ao trabalho. Recebemos algumas cartas de apoio. Mas também uma de uma tia distante que dizia que eu estava condenada. Eu guardei todas. Lia-as à noite, quando Sofia dormia. E rezava. Ainda rezava. Não para pedir perdão pelo meu amor, mas para pedir força para viver com as consequências. 2 anos depois, em 2013, decidimos fazer algo que parecia impossível: voltar à igreja de São Vicente. Não para casar novamente, isso nunca seria possível, mas para uma bênção simbólica que um padre amigo, mais progressista, aceitou dar em privado. Entramos pela mesma porta lateral por onde tínhamos sido expulsas anos antes. O padre esperava-nos na capela lateral. Não posso casar-vos segundo o rito, disse ele. Mas posso rezar por vós. A cerimónia foi curta. Ele falou de amor, de misericórdia, de como Jesus nunca rejeitou ninguém. Quando terminou, Sofia e eu abraçámo-nos ali, diante do altar. Lá fora, o Miguel esperava com a minha mãe. Ela tinha vindo. Não falou muito. Apenas me abraçou e disse: eu não entendo. Mas não quero perder-te. Foi o suficiente. Não era aprovação total. Não era perdão completo. Mas era um começo. Voltámos para casa de mãos dadas, como naquela tarde fatídica. O sol de Lisboa batia nas fachadas coloridas. Eu olhei para Sofia e soube que, apesar de todas as perdas, tinha ganhado algo maior: a paz de ser quem sou. Tinha perdido a família como a conhecia, tinha perdido a certeza da igreja, mas tinha ganhado a responsabilidade plena pelas minhas escolhas. E agora, anos depois, quando olho para trás, ainda me pergunto: foi certo escolher o amor e aceitar a dor que isso causou, ou foi errado sacrificar a tradição que me formou? O que achas tu?